família, muitos irmãos. Foi Jesus, seu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Olá, irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Como é bom podermos expressar a Deus e a Jesus toda a nossa gratidão. E temos vários motivos para isso: vida, família, irmãos, salvação, amor tão profundo, agradecimento por tudo que temos recebido. Que maravilhosa obra de Cristo na cruz por nós, por toda a humanidade. Estamos nos aproximando da Páscoa, domingo que vem. E durante essa semana, nós temos a oportunidade de nos lembrar da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ele vive e merece todo o nosso louvor e adoração.
seu próprio amor que o moveu. Por isso reina assim lá nos céus, e teu nome capaz de nos salvar, Jesus, é Jesus, é Jesus. Virá e leve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Meu Jesus voltará. Daqui a pouco cantaremos mais com os irmãos Daniel e Stefano Moraes. Agora, como corpo de Cristo, vamos pedir a bênção de Deus para a parte do corpo que está doente e precisa de socorro, e também pelas famílias que necessitam de alguma providência do alto nesses dias. É com alegria que participaremos desse tempo de oração com Abílio Pinheiro Chagas, pastor sênior da CMC, e sua esposa, Dona Neide Chagas. Oremos com eles. Meus irmãos e minhas irmãs, a saudade de vocês é muito grande, mas me pediram para orar pelas famílias da igreja, e nós estamos com muita saudade de todos. Então vamos orar comigo? Pai querido, o Senhor que tem os olhos voltados para a tua família, a família que se chama pelo teu nome, a família cristã. Eu sei que o Senhor está sempre nos percebendo, nos acompanhando, e sei que o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor está de ouvidos inclinados para ouvir a nossa oração. Então nós queremos nesse momento, meu Deus, te pedir que o Senhor esteja dirigindo as famílias para que elas possam, Senhor, aproveitar esse tempo que vão estar juntas, mais juntas, que haja comunhão, que haja amor, que haja uma comunhão grande entre as famílias, Senhor, as famílias que te chamam pelo teu nome, Senhor. O Senhor esteja abençoando, esteja havendo nas famílias, se tiver alguma coisa, que haja perdão, que haja amor, que haja compreensão, mas que todos se unam para ter maior comunhão, Senhor. Te peço em nome de Jesus, que nessa hora o Senhor esteja segurando as nossas mãos e nos dirige, nos leve no caminho, no alvo que é Jesus Cristo, que nós possamos não perder o alvo, Senhor. Que ninguém fique para trás, Senhor, mas que o Senhor esteja dirigindo com teu Santo Espírito cada chefe de família. Nós pedimos, sabemos que o Senhor quer uma família grande, com muitos filhos, mas filhos semelhantes a Jesus. Então nós não queremos perder o alvo, que as tuas famílias, que os teus filhos não percam o alvo que é Jesus. Segura a nossa mão firme, Pai, para que ninguém fique para trás. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de Tiago diz assim: se está alegre, cante louvores. Se está enfermos, chame os presbíteros para que eles orem e unjam-os com óleo. Eu sou um presbítero, quem sabe sou eu o presbítero que vou orar por você, que está me ouvindo e está precisando da oração de cura. Em nome de Jesus, nós vamos ao Pai que cuidou de levar as nossas enfermidades e as nossas dores. E por isso, na certeza de que Ele está nos ouvindo,
porque estamos orando em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo, por você que está enfermo. Quanta gente nas famílias tem perdido até pessoas com essa coronavírus que está atingindo a muita gente. Nós estamos orando por você que está nos ouvindo, para que você não esteja sujeito a essa enfermidade terrível que está matando muita gente das famílias. Ó Deus Santo e Poderoso, o Senhor que tem poder de cura, o Senhor que nos ama, o Senhor que é médico dos médicos, olha para os enfermos que agora necessitam do teu poder, da tua força, da tua bondade, do teu amor, para que eles, cuidados por ti, sejam curados em nome de Jesus. Oramos pelo pai, pela mãe, pelo marido, a esposa, os filhos, até os netos e bisnetos, para que todos da família estejam protegidos nesta época tão difícil que estamos vivendo na nossa história mundial de vida. Em nome de Jesus, repito, Senhor, abençoe a casa, a família que tenha alguém enfermo, para que eles sejam restaurados na sua doença, para serem completamente sadios e poderem te louvar, cantar em alegria e gozo e louvor a ti. Oramos em nome do Senhor Jesus, esse nome que está acima de todo nome, que é Jesus, o Senhor, Jesus, o nosso proprietário máximo, Jesus, o nosso dono, Jesus, aquele que nos ama e que está ao nosso lado agora, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém e amém. Se eu olho pra trás, não vejo mais nada. O teu amor cobriu a multidão dos teus erros. Se eu olho pra dentro, eu vejo o teu amor encheu o grande vazio. Não há sombras do que um dia já foi, só certezas do que ainda virá, de tudo que um dia alguém sonhou. Infinitamente mais de tudo que o homem já pensou. Infinitamente mais. Se eu olho no céu, eu vejo uma casa. O teu amor pagou um alto preço. Se eu olho no chão, eu vejo uma rocha para colocar os pés a vida inteira. Não há sombras do que um dia já foi, só certeza do que ainda irá, de tudo que um dia alguém sonhou. Infinitamente mais de tudo que o homem já pensou. Infinitamente mais. Irmãos, Deus realmente faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele tem suprido as nossas mesas com comida, nos dado roupas e abrigo. E os nossos diáconos e diaconisas seguem cuidando dos necessitados da igreja. Nesse começo de ano,
aumentou o número de pessoas atendidas em Bauru, com cestas básicas e outros itens, como produtos de higiene e limpeza. A diaconisa Maria Cassiola vai nos trazer orientações para doações ou retiradas de alimentos. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Durante essa pandemia, esse 1 ano de pandemia, todos aqueles que precisaram de ajuda puderam ser atendidos, graças a Deus. As doações dos irmãos puderam suprir as necessidades daqueles que precisaram. Mas o que a gente tem visto nesses últimos meses é que tem aumentado o número de procura. Devido à crise econômica, o desemprego, tem aumentado as pessoas que têm precisado de ajuda. Por isso a importância da gente continuar doando, para que a gente possa atender a todos, ninguém fique passando necessidade. Quem puder doar, é só ligar no telefone 98156-4060. O que precisamos? Itens de cesta básica, produtos de higiene, produtos de limpeza, leite, bolachas ou outros produtos que a gente possa estar doando para as crianças que também precisam ser atendidas junto com as suas famílias. Aqueles que precisam de alguma coisa, entre em contato com os líderes dos grupos, das comunidades, dos líderes das comunidades, que vão entrar em contato com a diaconia e que vai providenciar aquilo que é necessário. Tá certo, queridos? Tem uma passagem que está em Provérbios 3, 27 e 28, que fala: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga a seu próximo: volte amanhã e lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Então, esse é o momento, que as pessoas estão precisando de ajuda. Vamos ajudar, vamos doar, vamos suprir a necessidade daqueles que precisam. Deus tem nos abençoado para que a gente possa abençoar outros. Tá bom, queridos? Que Deus possa estar nos abençoando durante essa pandemia. A gente não sabe ainda quanto tempo vamos ficar assim. Que o Senhor possa estar dando o suficiente para nós e para aqueles que precisam também. Para que a gente possa estar podendo suprir a necessidade daqueles que precisam. Tá certo? Muito obrigada a todos que têm doado. Vocês são ótimos. Continuem, fiquem firmes doando, porque tem muita gente precisando. Deus abençoe a todos. Amo vocês. Beijo, queridos. Obrigado, Maria, pelas informações. Quero lembrar, os dízimos e as ofertas podem ser enviados para a nossa tesouraria através de chave Pix ou transferência bancária para os bancos do Brasil e Santander. As ofertas auxiliam diretamente os irmãos mais necessitados da igreja. E as lições para as nossas crianças continuam sendo preparadas para os pais baixarem no site da CMC. A dessa semana, de número 52, fala sobre a morte de Jesus na cruz. Domingo que vem, às 10 horas da manhã, teremos a celebração da Páscoa, com transmissão online diretamente das nossas redes sociais. E chegou o momento de ouvirmos a ministração da Palavra de Deus com o pastor Ed Pinheiro Chagas. Bom dia, meus queridos irmãos. Gostaria de refletir com vocês um pouco na passagem de Lucas 9, 23 e 24, que diz assim: Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Essa afirmação de Jesus, meus irmãos, nos leva a fazer a seguinte pergunta: você deseja seguir a Jesus? Será que nós desejamos realmente seguir a Jesus? Ed, eu quero seguir a Jesus, esse é o meu maior desejo. Ok, então vamos ver os 3 requisitos para que possamos seguir a Jesus segundo Ele mesmo,
que ele fala aí nessa passagem. Primeira coisa que ele diz é: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo tem muito a ver com o nosso eu, a negação do nosso eu. Do latim, eu vem de ego, a palavra ego, ou seja, negar-se a si mesmo tem a ver com negar o nosso ego. E o que é o nosso ego? Eu procurei no dicionário e achei as seguintes definições: é a parte central ou nuclear de alguém, referindo-se à sua personalidade. É o conceito que alguém tem acerca de si mesmo. E num sentido figurado, é o excesso de consideração, o apreço exagerado por si mesmo. E na psicanálise, Freud define assim o ego. Ele é a personalidade que no âmbito psíquico influencia o comportamento de alguém. Agora, lidar com o nosso ego, negá-lo, não é uma tarefa muito fácil, porque o ego ele tem algumas características que o torna difícil. O ego, por exemplo, ele sempre se coloca no centro do universo. Ele é o centro e tudo gira em torno dele. Ele está ali para ser agradado. Ele está ali buscando aceitação, preocupado sempre com o que os outros pensam dele, preocupado com a sua imagem, como que as pessoas o veem, e ele procura então a aprovação dos outros e consequentemente de si mesmo. Por isso ele está sempre se comparando aos outros, e ele só se satisfaz quando nessa comparação ele se sente superior, ele vê que tem se saído melhor do que o outro. E isso é um perigo, por exemplo, na internet, irmãos. A internet hoje, as redes sociais, elas nos fazem, a gente fica vendo ali as pessoas, o que elas postam, e as pessoas postam só aquilo que é positivo. Elas estão sempre alegres, sempre felizes. Você já viu esses influencers? Eles estão sempre em lugares maravilhosos, comendo comidas maravilhosas, estão sempre em forma, bonitos, cercados de pessoas bonitas, sempre alegres, sempre de férias. A vida não é assim. Isso não é uma realidade, mas é assim que nós vemos, ficamos observando aquilo e nos comparando. E é claro que nunca chegamos à altura daqueles que se apresentam ali dessa forma. Por isso o ego nosso nunca se satisfaz, ele nunca está completamente satisfeito, porque mesmo que ele na sua comparação considere-se superior em alguma coisa, ele então vai sentir a necessidade de se manter ali naquela posição de superioridade sempre. Ele quer sempre estar no alto do pódio, porque isso é que lhe traz senso de valor e de propósito na vida. Ele se sente valorizado assim. Agora, isso é o que a Bíblia chama de orgulho. O orgulho com todas as suas nuances, né? O orgulho é o prazer de ter mais do que os outros e de ser mais do que os outros. Ele faz disso o propósito da sua vida. Aquilo que dá sentido à sua vida é ser sempre mais, é sempre estar acima dos outros. Ele faz então com que o ego esteja sempre sob julgamento, sempre julgamento dos outros, sob julgamento dos outros e sob julgamento de si próprio. E isso é muito perigoso. Veja, por exemplo, irmãos, na vida esportiva, o orgulho muitas vezes traz derrotas surpreendentes. Por exemplo, aquele time que entrou de salto alto, como a gente diz, e perdeu. Achou que já estava ganho o jogo e acabou perdendo.
Ou aquele corredor, o velocista que já quase na linha de chegada acha que está na frente, então se distrai, olha para o lado e acaba perdendo tempo e perdendo a sua corrida. Veja o que Davi diz no Salmo 19:13 sobre o orgulho. Ele diz: da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca mais me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. E Salomão, o homem mais sábio que já existiu, colocou em Provérbios 16:18 o seguinte: a soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. A Bíblia está cheia de exemplos de orgulhosos que não se deram bem por causa disso, que foram castigados por Deus por causa do seu orgulho. Um dos exemplos mais interessantes que eu acho é o de Nabucodonosor. Nabucodonosor, aquele rei, aquele mesmo que uma vez mandou construir, fazer uma estátua de ouro muito alta, muito grande de si mesmo, e as pessoas tinham que se prostrar diante daquela estátua quando ouvissem a trombeta tocar, e por isso Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo. Você se lembra da história? Esse mesmo Nabucodonosor, um dia, lá do alto do seu palácio, olhando para a Babilônia e meditando naquela cidade, uma das maravilhas do mundo, e ele começa a pensar assim, isso está lá em Daniel capítulo 4, o versículo 30 diz assim: acaso não é esta grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade? Nossa, o cara estava assim se achando o máximo, né? O meu magnífico poder e a glória da minha majestade. Qual foi a consequência? Deus o condenou a ir viver em meio aos animais, comendo capim, lá na mata, junto com os bois, com o seu cabelo crescendo, as unhas crescendo. Ele se tornou ali quase que uma fera. Durante 7 anos, o grande rei Nabucodonosor foi viver como se fosse um animal. E no final desse período, o resultado foi que Nabucodonosor reconheceu então, como ele diz no versículo 37 lá de Daniel 4: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros. Ele tem o poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Ele tem o poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Então, primeiro requisito que Jesus coloca para segui-lo é negar-se a si mesmo, negar o seu eu, negar o seu ego. Segundo requisito: tome a sua cruz dia após dia. O evangelho não é só bênção, o evangelho não é só mar de rosas, curas, milagres, riquezas, bênçãos. O evangelho do reino também é o tomar a cruz. Isso traz a ideia de um certo sofrimento, de um certo esforço. Claro que você seguir a Jesus vai trazer a necessidade muitas vezes de renúncias, de passar por perseguições, discriminação, gozações, zombaria, enfim. A cruz também traz essa ideia de que existe um esforço, mas esse esforço leva a um alívio que eu chamo agora de libertação do ego. É a libertação do ego, ou seja, passar a não viver mais sob o julgamento dos outros e de si mesmo. Veja só o que Paulo diz em 1 Coríntios 4, 3 e 4. Ele diz assim: todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo,
porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Tomar a cruz, então, irmãos, tem a ver com o contrário do orgulho, ou seja, da humildade. Tem a ver com a humildade. A humildade é crucificar o ego e o seu orgulho, colocá-lo na cruz, pregar o seu ego na cruz. Sabe, dia a dia. Não é uma vez na vida, dia a dia. Quando você levanta de manhã, coloque o teu ego na cruz. Quando você for para o trabalho, antes coloque o teu ego na cruz. Quando você estiver se relacionando em família, pregue o seu eu na cruz. Quando você estiver tratando com seus filhos, ou quando você for à igreja, coloque antes o teu ego na cruz. Dia a dia. Crucifique o seu ego. Humildade, então, é vencer o ego, colocando na cruz dia a dia, para então poder seguir a Jesus. Parar de se julgar e de ficar preocupado com o julgamento dos outros. Aquilo que nós lemos, Paulo não se julgava, nem se preocupava com os outros. Na verdade, ele se entregava sempre ao julgamento do Senhor, ao julgamento de Deus. Essa era a única opinião que Paulo levava em conta, a opinião de Deus, o julgamento de Deus. E você sabe que o julgamento de Deus é feito através do filtro de Jesus Cristo nas nossas vidas, do sangue de Jesus. Ele sabe quem eu sou, ele me conhece, ele sabe que você é pecador, que você é fraco, que você tem defeitos, mas ele te julga através do sangue de Jesus, através daquilo que Jesus fez por você na cruz, e por isso ele julga você e o considera santo, inculpável e irrepreensível. E isso traz alívio às nossas almas. Viver sem estar preocupado com o julgamento das pessoas e de si mesmo, mas apenas com o julgamento de Deus. A humildade é uma virtude para Deus ver, não para os outros, porque ela pode ser fingida. Lembra-se dos fariseus, dos escribas, eles se davam como se fossem grandes homens humildes, mas no fundo eram homens vaidosos e orgulhosos. A humildade, irmãos, não é negar que você tem talentos, virtudes pessoais, negar as suas conquistas, mas é o reconhecimento de que tudo isso vem de Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios 4:7, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós devemos a Deus. Se temos talento, se somos bons em alguma coisa, é porque Deus nos fez assim. E por isso, temos que levar toda a glória a Ele. Não negamos os talentos, mas louvamos a Deus pelos nossos talentos. A humildade é reconhecer que junto com esses dons, talentos, conquistas, temos também fraquezas, pecados, defeitos, coisas que temos que vencer e coisas das quais não podemos de forma alguma nos orgulhar. Por isso a humildade é uma das virtudes mais difíceis, porque ela lida com o nosso ego, que é muito forte, que é muito difícil de ser lidado. A humildade é o mais perfeito conhecimento de nós mesmos, disse São Bernardo. E C.S. Lewis escreveu: o primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. Por isso é que o Evangelho do Reino começa sendo pregado e nos dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos do seu orgulho, do seu ego, e entregue-se a Deus. A humildade não é a rejeição de prêmios,
de elogios e coroas, que possamos receber vitórias na nossa vida profissional ou na nossa vida estudantil, seja lá onde for, em que área for. Não é a negação dessas vitórias, mas é a transferência dessas vitórias, dessas conquistas a quem de direito. Sabe? Como aqueles 24 anciãos lá no Apocalipse, numa passagem que eu acho emocionante e fantástica, quando os 24 anciãos se prostram diante daquele que está no trono e depositam as suas coroas aos seus pés. Isso é a humildade, o reconhecimento da glória a quem de direito. Primeiro requisito, então, negar-se a si mesmo. Segundo, tomar a sua cruz dia a dia. E terceiro, Jesus diz: caminhe após mim. Seguir a Jesus, meu irmão, é caminhar após Jesus, é ir depois de Jesus, é deixar que Jesus vá à sua frente. Ele é quem lidera, Ele é quem passa a comandar os nossos passos, a guiar os nossos caminhos. Jesus passa a ser o nosso líder, o nosso alvo. Ele tem que ir à frente. A Bíblia, Mensagem, tem uma expressão interessante que eu achei. Ela diz assim: quem vai na garupa não toma as rédeas. Quem está atrás não lidera, mas segue a liderança. Então, caminhe após mim. Jesus é o nosso modelo, Ele é o nosso alvo. Nós queremos ser parecidos, semelhantes a Ele, como filhos amados de Deus. Temos que aprender de Jesus, temos que observá-lo no seu agir, nos seus ensinos, para que possamos aprender. E ele disse lá em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim. Temos que aprender de Jesus. E aprender o quê? A sermos mansos e humildes de coração. Quem mais poderia se gloriar nesse mundo do que Jesus? Mas que se humilhou e deu exemplo disso para que nós pudéssemos seguir. Aprender de Jesus é o crer nele e o depois ser discipulado, estudar, praticar, seguir o modelo de Jesus num convívio dia a dia com ele. Não é coisa de domingo, não é coisa da reunião do grupo, não é coisa apenas de ficar assistindo pregações pela internet. Aliás, isso também é muito perigoso, porque tem coisas boas, mas tem muita coisa também que a gente não sabe. Muitos enganos. Então, é o viver para agradar a Jesus. Fazer aquilo que Jesus faria no nosso lugar. Colossenses 3,17 diz o seguinte: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fazer em nome de Jesus quer dizer fazer aquilo que Jesus aprova, aquilo que Jesus quer que façamos. Então, meus irmãos, eu concluo essa palavra indo lá para o nosso versículo inicial, final dele, quando diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Se você se apega ao seu ego, ao seu orgulho e o deixa vivo, sabe, com todas as suas nuances, sabe, orgulho, a soberba, a altivez, o exibicionismo, a jactância, a ostentação, a presunção, a vaidade, o pedantismo, a vanglória, tudo isso vem junto com o orgulho. E se você
deixa ele te dominar, você perde a alegria da vida. Continua com julgamentos, comparações, competições. Isso tira toda a alegria da vida, aquela vida abundante que Jesus promete para nós. Mas se você mata e anula o seu ego, o seu orgulho, e liberta o seu ego das competições e comparações, entrega-se somente ao julgamento de Deus, que vem com o filtro do sangue de Jesus, você tem alívio dessa carga. Você fica totalmente livre, então, para seguir a Jesus. Tira todo o peso das suas costas. Passa a levar o jugo de Jesus, que é leve e suave. No versículo 25, aí do Lucas, diz assim: porquanto de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? O que adianta você viver assim, buscando só essas coisas que fazem com que o seu ego cresça e fique inflado, e depois perder a sua própria vida? Qual é a vantagem de conquistar o primeiro lugar e perder a si mesmo? Mas se você crucifica o teu eu, passa a não ter medo mais de quem você é, porque você fica livre dos julgamentos. Você sabe que você é pecador, justificado pelo sangue de Jesus. Aí sim você salva a sua vida. Vale a pena ser o seu próprio rei, ter o poder sobre si mesmo, receber toda a glória? Afinal, a gente não tem orado sempre aquela oração que foi ensinada por Jesus e no final dizermos: pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre? Dizemos isso a Deus o tempo todo nas nossas orações. Irmãos, só Deus é Deus. Somente Deus é Deus. Ele criou tudo o que há e Ele nos fez para glorificarmos somente a Ele, com as nossas vidas, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Deus, somente Deus, pode reinar sobre nós e dar-nos vida.
exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a